Bom, boa tarde a todos. Me desculpem o atraso, mas a gente ficou preso ali no trânsito para chegar aqui. Mas a gente vai, de alguma maneira, compensar esse pequeno atraso com uma riqueza muito grande de debates. Para quem não me conhece ainda, eu sou Marta Irving, eu sou do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Políticas Públicas e Estratégias de Desenvolvimento, e eu estou representando aqui 2 programas de pós-graduação também, o programa EICO, de Ecologia Social e Psicossociologia de Comunidades, e o PPED, do Instituto de Economia, e o terceiro que está aí, que você já representou de manhã. Enfim, e a Universidade Federal Rural, o Programa de Práticas Sustentáveis, que também está aqui representado pelo Rodrigo Medeiros. E, para mim, é uma grande satisfação estar aqui, porque eu estou compartilhando a mesa com vários colegas que me são caros já de algum tempo e que, na verdade, eles vão estar aqui comigo tentando debater sobre um tema que, para nós todos, é um tema quase que cotidiano, mas que não significa que seja um tema que nos dê a segurança que a gente precisa ter para discutir a complexidade do que está sendo pretendido na Rio+20 e para atravessar o momento que a gente está atravessando, que é exatamente de discussão e debate sobre o tema do desenvolvimento, né, com um recorte que a gente deliberadamente resolveu fazer, que é o recorte governança, biodiversidade e cultura. Por quê? Porque, na verdade, esses temas, também na pesquisa, eles aparecem aqui e ali, mas raramente de forma integrada, raramente segundo uma perspectiva de debate e reflexão profunda sobre o tema de desenvolvimento. Então, a gente precisa resgatar o que significa a cultura, né, nesse debate, o que significa essa relação que se perdeu entre natureza, cultura e sociedade, e também a questão da democracia, do poder nas práticas de decisão no plano global e no plano local, nessa relação local-global. Então, com base nisso, eu fiz apenas algumas provocações para iniciar o debate. Essa mesa ela é uma mesa bastante ecléssica, né? Mas todos nós, de alguma maneira, temos uma relação muito profunda com a pesquisa, com a relação direta com a gestão pública e também com o movimento social. Então, nós todos temos uma certa familiaridade com esse debate, esse diálogo. Então, eu tenho ao meu lado a Denise Tarim, que é do Ministério Público, que todos nós estamos familiarizados com o importante papel do Ministério Público na política ambiental brasileira, né? Eu tenho ao lado da Denise Felipe Lenar, um colega do IRD, mas que é meio IRD, meio Brasil, multi-institucional também, e que já trabalha no Brasil há muito tempo. O José Sola, da Universidade de Santiago da Compostela, da Geografia e também com um histórico muito grande de cooperação com a gente. E o Fábio Scarano, que também tem um percurso entre a pesquisa clássica e o movimento social, que vai estar aqui representando a Conservation International. Tá? Então, com essa mesa rica, diversificada e extremamente brilhante, do meu ponto de vista, eu vou fazer algumas provocações para a gente iniciar o debate. A primeira delas é que a gente está vivendo, na Rio+20, um cenário de profundas contradições, né? As contradições e, na verdade, os sentidos de cultura e contracultura. De que forma? Economia verde. Será que a pretensão é esverdear a economia ou uma reflexão profunda sobre uma reforma de civilização? Essa é uma questão que eu trago para a mesa para chegar no debate da pesquisa. Tudo isso com base na percepção clara da insustentabilidade do desenvolvimento e um sentido de crise profunda e imprevisibilidade, né? A questão da diversidade na unidade, a unidade na diversidade, né? O que significa cultura nessa visão de diversidade e unidade? A questão da certeza da falência do sistema global, que, de alguma maneira, a gente percebe que ele não é mais capaz de responder a uma demanda de uma sociedade planetária dentro daquela lógica
do que o Edgar Morin denomina comunidade de destino, né? Todos nós somos irremediavelmente influenciados pelo destino, uns influenciando o destino do outro, e não tem mais como evitar. E a questão da geração do conhecimento para chegar na lógica da mesa que a gente está propondo aqui, na verdade, a noção de um conhecimento que não pode mais ser construído da mesma maneira como nós estamos habituados, tanto na pesquisa, tanto na maneira de hierarquizar a importância de conhecimento científico, conhecimento tradicional, da disciplinaridade para a interdisciplinaridade, que tudo isso vem muito no plano do discurso, mas com muita dificuldade de aplicação na prática. E, na verdade, o desafio, a meu ver, não é, então, a questão da economia, né? Também não é um olhar simplificado com relação à redução da pobreza na simplificação das estatísticas da ONU, da FAO e Companhia Limitada. Nós temos que, de alguma maneira, debater o sentido civilizacional. E como é que fica a pesquisa nisso tudo, quando, na pesquisa, nós fomos formados numa cultura disciplinar, monolítica e fragmentada, né? Em que medida o conhecimento clássico, na perspectiva acadêmica, hoje ele é capaz de responder a uma complexidade de mundo que exige uma parceria para a construção de conhecimento compartilhado. E, mais do que isso também, em que medida a gente parou para pensar em qual é o real papel da pesquisa nesse contexto de mundo complexo em crise? Segunda coisa, como integrar o conhecimento científico ao conhecimento local e tradicional, que foi também uma das questões colocadas na mesa anterior. Quais as formas de se construir esse novo conhecimento, como delinear e implementar novas parcerias para a geração de um conhecimento que seja mais realista e mais adaptado ao momento de crise, e a necessidade de uma crítica permanente ao conhecimento gerado, e o que a mesa da manhã resgatou e que eu gostaria de trazer para o debate também, qual é o compromisso que se tem na pesquisa com a democratização desse conhecimento e a difusão desse conhecimento para a sociedade no sentido de retorno permanente social e de retroalimentação de processo. Então, eu queria deixar essas questões como ponto de debate e pedir que os meus colegas, cada um deles vai ter em torno de 15 minutos para trazer os pontos de debate, e depois a gente abre o debate para o público presente. Então, eu queria começar com a Denise Tarim, que está ao meu lado, para que ela traga os aportes para a nossa discussão. Obrigada. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Eu, por deformação profissional, como todos os mestres e professores, gosto de falar de pé, então peço licença à mesa. E, primeiramente, agradeço a Marta Irving por ter identificado a minha experiência enquanto promotora de justiça do meio ambiente como uma experiência para poder compartilhar com vocês, porque eu não sou acadêmica, embora seja uma estudiosa, e a dedicação minha exclusiva é ao Ministério Público, e não obstante, né, tenha um mestrado em gestão ambiental na área da engenharia. Fui fazer mestrado para entender cabeça de engenheiro, porque para jurista era muito complicado. Então, realmente, foi um objetivo que eu alcancei, consegui empreender ao meu trabalho uma multidisciplinariedade, como a Marta comenta, que foi realmente interessante. Deixa eu pegar minha colinha aqui para ver a colaboração, meu tempo está começando agora. Um outro aspecto que eu trago para vocês é que eu sou do Ministério Público há 21 anos. Nesses 21 anos, 12 anos, eu fui promotora de justiça do meio ambiente nas cidades de Petrópolis, do Rio de Janeiro. Como procuradora de justiça, eu sou há 4 anos do Conselho Superior, é um cargo eletivo, revisora dos processos dos promotores, e, atualmente, eu trago aos senhores uma grata satisfação de que eu fui convidada para implementar a 2ª Procuradoria de Tutela Coletiva. Isso quer dizer que o Ministério Público também continua avançando, né, nas causas judiciais, e já chegamos, graças a Deus, aos tribunais superiores. Isso é importante porque vem um trabalho sendo efetivado a partir da Constituição de 88, na década de 90, o nosso
trabalho em Petrópolis, que é o que eu vou trazer aqui em termos de referencial para vocês, que foi uma gestão ambiental participativa de um território, de uma APA, a primeira APA, a APA Petrópolis, e que pode nos orientar, já que a visão é de um debate reflexivo, em termos de experiência. Então, o que eu digo para vocês? Primeiro questionamento que eu trago para vocês quando o tema que me trazem é desafios para a pesquisa. Aí eu elenquei só 3, porque se eu tenho 15 minutos, se eu dedico 5 minutos a cada um, ao final, eu acho que eu posso ter colaborado de alguma forma. O que eu percebi enquanto promotora de justiça era a questão dos recursos e do financiamento, porque aí a gente pode dividir a pesquisa de uma forma muito interessante. Ou ela é patrocinada, chancelada e financiada com recursos públicos, aí é a pesquisa chapa branca, ou ela é financiada, ela é orientada pelo setor produtivo, aí a gente não está falando de pesquisador, a gente está falando de consultor. Esse era o debate que eu acho que realmente a gente tem que trazer, e sem querer ferir suscetibilidade, gente. Eu sou funcionária pública, já coloco de antemão todas as problemáticas que a instituição Ministério Público enfrenta, então me sinto muito à vontade de trazer, num ambiente de pesquisadores, esse debate. O que eu digo para os senhores, como que nós conseguimos superar esse questionamento, que é o Estado brasileiro querer determinar onde o recurso e a chancela dele vai se direcionar para os projetos que a ele lhe interessam? Essa é uma pergunta importante que, ao meu sentir, quando eu sentava ou com o prefeito ou com o governador, para que nós tivéssemos algum recurso para a gestão do território, para a implementação daquela primeira área de proteção ambiental no Brasil, eu percebia que o que o cara queria realmente era algo que trouxesse a ele, ao governo dele, aqueles 4 aninhos, algum lucro, alguma produtividade. Posso dizer assim. Então, vamos para o setor produtivo, vamos para as grandes empresas, grandes patrocinadores, que, no final das contas, também não era muito diferente. Né? O que eles queriam, na verdade, é que o produto deles fosse melhor aceito no mercado, que eles utilizassem como marketing ambiental, que eles eram financiadores, e ainda tinha uma coisa muito importante, que eles eram parceiros do Ministério Público. Gente, isso tem valor. É inacreditável. Então, essa primeira reflexão eu trago aos senhores. Como é que nós começamos a superar essa fragilidade no nosso processo de gestão? Simplesmente começamos a valorar os danos ambientais. Se nós não queríamos tão somente que aquela pessoa deixasse de atuar com uma conduta contrária à legislação, que provocava um dano, mas que ele também ia ter que reparar, e aí, com a valoração ambiental, nós conseguimos, inclusive, saber o que repercutia aquele dano na alteração do microclima, debandada de fauna. Então, os recursos começaram a vir, e esses recursos começaram a subsidiar a pesquisa, que era a base técnica científica da gestão do território. Um ponto interessante. Nós tivemos 10 anos de gestão, e esses 10 anos foram cientificamente demonstrados, a sua eficiência, com os indicadores, financiado com os recursos, uma vez iniciados com o termo de ajustamento de conduta. E aí, senhores, movimento e participação é assim. A partir do momento que a roda começa, já começa todo mundo. A ideia é boa. Se a ideia é boa, as empresas vêm, o cidadão é feliz e faz a coisa de uma outra forma. Aí, a minha segunda perguntinha. Identificar a quem se dirige o conhecimento. Supero a fase do conhecimento, isso que a Marta comentou. Né? Qual a diferença de pesquisa e qual a diferença e o que isso influencia na vida do cidadão? Quando eu pergunto a quem se dirige o conhecimento, o que nós estamos falando? Da pesquisa pura, da pesquisa aplicada? O que efetivamente transforma as relações sociais, as relações de consumo, as relações com os recursos naturais daquela sociedade como um todo? Então, quando a gente começa a perceber que não existe conhecimento, se esse conhecimento não estiver a serviço, e aí não diga, eu não sou pesquisadora, senhores, eu sou uma pessoa que a minha missão, e eu sou funcionária voltada à execução, à transformação de realidade, com base no que a técnica me diz. E o ponto final, que aí eu acho que já estou chegando nos meus 15 minutos, que promotor é assim, sabe? Deu tempo, a gente vai, só acelera a voz. Eu já estou nos meus últimos 5 minutos. Superar o que eu digo que é a crise de credibilidade e de confiança. Essa, para mim, digo aos senhores,
de laboratório contra laboratório. Alguém já ouviu falar nisso? Que numa mesma universidade, um laboratório não fale com outro laboratório? Gente, eu fiquei chocada. Eu falei, meu Deus do céu, mas olha só, mas eu preciso daquele geógrafo lá, porque ele fez uma pesquisa tal. Não se falam. Até arranha-carro se passar do lado. Não, é engraçado, porque eu não sei falar de outra forma. Porque vocês imaginam, eu tive que estudar cabeça de engenheiro. Quando eu fiquei na universidade, então, eu não estou nem habilitada a fazer o doutorado. Fiquei na Espanha, lá com o professor Martim Mateu, lá nos anos 2000, mas não deu. Falei, vou embora, tá bom, tá ótimo. Aí eu digo para os senhores, realmente, superar a crise de credibilidade e de confiança. Quem me diz que aquele estudo, que aquele laboratório, que tem toda essa questão... Gente, tem laboratório que é consultoria pura. Vocês sabem do que eu estou dizendo? Que indicam a forma como aquele governo determinado pauta seu comportamento, porque, simplesmente, o cara é midiático. Pelo amor de Deus, a gente está falando de ciência, a gente está falando de conhecimento, do segundo PIB do Brasil. Nós estamos recebendo mais dinheiro do que jamais nós poderíamos imaginar. Eu agora, nessa procuradoria, quando eu chego depois de amanhã, simplesmente, minha primeira sustentação oral, corrupção. Corrupção. Não tem mais nada avassalador nessa terra do que desvio de recurso público. E nós temos que começar a enfrentar, porque o Estado do Rio de Janeiro está num momento ímpar. Não só nós, funcionários públicos, mas como vocês que integram o pensamento, a intelectualidade dessa nação. Se nós estamos falando de Rio de Janeiro e estamos nesse ponto, que eu trouxe 3 aspectos tão somente, mas os senhores sabem tão bem como eu, tão bem quanto eu, como que é a situação nesse país e quais são os desafios para a pesquisa. A pesquisa passa, eu falei com o Rodrigo, já começa. A partir do momento que a gente tem como indicador o salário de um professor, que ele tem que se tornar um consultor, para poder ter um mínimo de dignidade, a gente tem que parar para refletir. Vamos buscando... A partir do momento que você tem as fundações, que fogem a todo o regramento estabelecido na legislação, para conseguir fazer com que a universidade pública brasileira tenha o mínimo de eficiência, a gente tem que parar para pensar, gente. A gente está falando da gente, né? Todo mundo aqui teve acesso ao mínimo de qualidade, senão não estaríamos sentados aqui. Então, é esse compromisso que eu sempre dizem, e o professor Rodrigo realmente me deu um adjetivo, gente, que eu vou compartilhar. Ele estava na minha banca de mestrado e disse uma coisa que eu jamais vou esquecer, que eu sou uma militante. Pronto, não precisa mais nada. Não quero nem corrigir a tese. Nem quero, só para poder ficar com essa natureza de militância. Porque a militância tem que também estar revestida de compromisso e de comprometimento. E é isso que eu acho importante aqui. O maior desafio que a pesquisa brasileira, que a pesquisa global enfrenta é a crise de generosidade. Falei isso no almoço, repito, sem medo de ser feliz. A partir do momento que nós continuemos, enquanto pesquisadores, despreocupados que aquele resultado transforme a vida, pelo menos, de uma pessoa, senhores, desculpem, vamos ter que retornar todos para os bancos escolares. E assim termino a minha breve e rápida apresentação e me coloco à disposição para as perguntas. Muito obrigada. Obrigada, Denise. Eu vou jogar também para o debate, para a gente retomar lá na frente a questão da crise da generosidade na pesquisa e a questão do compromisso e do comprometimento diante de tantos dilemas globais que a gente vive hoje e o tema da falta de diálogo entre as áreas de conhecimento, que, na verdade, é um grande problema quando a gente discute, inclusive, a noção de pensamento complexo, a ideia de que a realidade é complexa e que a pesquisa não pode continuar a ignorar o seu próprio objeto, que é a existência planetária nas suas diversas facetas e interfaces. Então, com essas provocações, que eu acho que foram interessantes para começar a mesa, eu passo a palavra, então, ao José Sola. Boa tarde. Eu, antes de máis, gostaria de agradecer a Marta e a toda a súa equipa pois o convite e o fantástico labor para organizar este evento. Non? Para min é un prazer estar aquí máis unha vez, encontrar unha exalumna
de Santiago e encontrar moitos amigos e moitas amigas de aquí do Brasil e do Río. Bon, eu, como falaba coa Marta, vou ser provocador. Provocador desde a utopía. Eu acho que vou falar desde a utopía para non perder a felicidade do que estaba a falar, para non perder a xenerosidade, aínda sendo consciente que iso, que estamos desde a utopía. E tamén desde unha perspectiva europea e, no meu caso, tamén española, non? Que iso tamén introduce moitas veces un sesgo, unha leitura diferente a que se pode facer desde outros lados de Europa, outros lados de América, de Asia ou de África. Bon, eu organicei a miña intervención con 10 ítems que sintéticamente vou resumir, e tamén 10 ideas para cada unha delas relativamente á pesquisa. E insisto, vou procurar ser provocativo, algunhas veces máis que outras, mas entendo que iso está bon, non? Ben, a primeira idea é que as políticas ambientais, aínda que foron na teoría amplamente aceitas desde as institucións, na realidade están a ser levadas, polo menos na España, desde os departamentos ministeriais máis agresivos co ambiente. Na España, insisto, o Departamento do Medio Ambiente fica quase sempre coa agricultura, co Departamento de Agricultura, e cando falamos de agricultura estamos a falar de agricultura ou de agroindustria, fundamentalmente. Unha agricultura moito agresiva. E tamén, se non é co Departamento de Agricultura, como nestes momentos, é co Departamento de Infraestructuras. O Departamento que, entre outras cousas, fai as estradas, as autoestradas, os camiños de ferro, etc. Entón, desde o lado da pesquisa, eu entendo que teríamos de aprofundar o xeito, ver as axendas dos gobernos, como os gobernos incorporan o medio ambiente ás súas axendas políticas. E por que vai asociado precisamente a eses departamentos. Por en evidencia, por tanto, estas contradicións que existen con tanta frecuencia, que moitas veces están vinculadas, os discursos políticos vincúlanse fundamentalmente con temas máis de pragmatismo que coa realidade ou coas necesidades de protección do ambiente. A segunda idea que gostaría colocar aquí é que a creación dos espazos naturais protegidos só existe en cuanto que non pon en perigo o desenvolvimento económico. Por tanto, nos últimos anos estamos a ver que foron recoñecidas moitas áreas naturais pela singularidade de seus valores, mas con frecuencia os territorios entran en concorrencia a ver que rexión, que estado, que país ten máis kilómetros cuadrados de áreas protegidas. No caso español están as diferentes comunidades, que eu teño 20%, eu teño 30%, eu teño o 40%. Mais tamén hai unha reversibilidade destas proteccións. Quer dicir que estas proteccións están garantidas por enquanto non houber uns intereses, digamos, superiores, entre aspas. Con outras palabras, se quer, as posibilidades para o desenvolvimento dun pobo van estar sempre vinculadas coas intervencións económicas máis que coa preservación ambiental. Unha segunda cuestión relacionada con esta é que non sempre se vai protexer o espazo máis frágil, mas sim aquele que ten menos atractivo para os intereses económicos dos grupos de poder.
En definitiva, a pesquisa debe evidenciar, máis unha vez, as estrategias que existen atrás da protección de determinados espazos ou tamén as estrategias para que outros espazos non sexan protegidos, non sexan obxecto de protección. O terceiro ponto é que os espazos naturais protegidos serven para xustificar actuacións con frecuencia moito agresivas fora deses ámbitos. Eu entendo que há unha patrimonialización dos espazos naturais. Igual que se protexe un monumento, tamén estamos a protexer espazos naturais. De facto, a figura do monumento natural tamén existe. Entón, protexemos moito unha peza do patrimonio, mas o resto é libre para actuar de cualquier xeito. Eu entendo que un recoñecemento verdadeiro do valor da natureza tería necesariamente de ir acompañado da desaparición dos espazos naturais protegidos. Porque iso significaría que todo o mundo recoñece o valor deses elementos. A orientación da pesquisa podería ser no senso de facer simulacións de como funcionaría unha área natural protegida no caso dunha consciencia universal sobre o seu valor. Ou tamén resultaría de grande interese unha comparativa entre un espazo protegido con xestión, digamos, estándar e un outro sen protección oficial, mais sin por parte da comunidade local. O cuarto ponto é que entendo que non há unha comprensión relativa á relevancia do ser humano nas áreas naturais. E iso xa foi falado esta mañá, do que agora se chama, ou de que hai algún tempo se chama, o capital social. De facto, sabemos que existen relacións conflituosas coas comunidades locais, cando na realidade son os intereses foráneos, os de fora, os que crían eses conflitos. Por tanto, hai unha tendencia a considerar que a preservación das áreas naturais só é posible disociándose da presenza permanente das comunidades humanas. E isto supón, de facto, o establecemento de relacións conflituosas entre as populacións locais e os responsáveis políticos. As primeiras ollan con desconfianza as políticas de preservación por en cuanto modifican os seus modos de vida, e os segundos consideran a estes habitantes un incomodo para os seus obxectivos conservacionistas. Do ponto de vista da pesquisa, habería que incidir na importancia de moitas prácticas culturais na preservación das paisaxes naturais. É bon relembrar, e iso tamén esta mañá se falou, que na realidade a inmensa grande parte dos chamados espazos naturais non son máis que espazos culturais, nos que, a mau do ser humano ao longo da historia, foi nos moldeando até darlles a forma actual que, alén de máis, é dinámica e non inmutável, como ás veces se pretende. O quinto ponto é que os espazos naturais entraran a formar parte da ollada turística sen que exista unha xestión adaptada dos mesmos. Con demasiada frecuencia, há unha desconfianza entre os xestores turísticos e os ambientalistas. A pesquisa relativa a este ponto tería de abordar, eu entendo, varios temas, e un deles é como influencia a declaración da protección dun espazo natural na frecuentación turística, e se a citada declaración responde máis a cuestións turísticas que de necesidade ou urxencia da protección. Neste senso, é bon lembrar, pelo menos na España, as rexións con máis espazo protegido son precisamente as áreas máis turísticas. E iso implica moitas veces unha presión e un negocio empresarial moito importante. O sexto ponto é que o ambiente ás veces ten, e iso a Marta acaba de falar, un problema importante, o análise ambiental, un problema importante de falla de multidisciplinaridade e interdisciplinaridade. E aquí
a cuestión da pesquisa depende de nós propios, de evitar as actitudes gremiais da pesquisa ou dos pesquisadores. Non? O discurso da multi e da interdisciplinaridade comeza a ficar vacío de conteúdo, sendo, como falaba, a responsabilidade nosa, sen posibilidade de transferila a ninguén máis. O ponto 7, ben coñecido, de cual é o papel dos cientistas na biopirataría e como transformar eses coñecimentos en riqueza para a comunidade local e en sabiduría para o conxunto da humanidade. A abordaxe desta problemática ben coñecida é realizada fundamentalmente desde as ONGs e desde grupos ambientalistas en xeral. Moitas veces os académicos transformámonos en activistas, mais deixamos de ser académicos no momento en que facemos este tipo de defensa. Cumpre que a academia e o mundo científico en xeral se posicionen moito máis claramente como cientistas en contra destas prácticas e poñan en evidencia as inxustas consecuencias que xera. O oitavo ponto é unha pregunta, é se tería de existir unha gobernanza mundial ambiental e se é válido o esquema das Nacións Unidas. Nestes momentos, sabemos que as Nacións Unidas son o reflexo dunha situación derivada do final do conflito armado da Segunda Guerra Mundial e que a súa estrutura e funcionamento ten de ser profundamente alterado para ser eficaz. Os cientistas ten que se implicar na procura dunha nova gobernanza que sexa e que veña a dar solucións aos problemas que enfrenta o planeta. O ponto 9 é como muda o discurso ambiental en época de crise. A crise económica, que nestes momentos, pelo menos na Europa, é moito forte, máis en algúns países do sul, está a desenfocar a preocupación ambiental que pasa a un segundo plano nas prioridades políticas. Cando o crecemento económico beneficia as alargadas capas de populación, há lugar para desenvolver a preocupación ambiental que moitas veces fica simplemente na superficie, mas existe ese discurso propio do que se chama a modernidade reflexiva. Mas, cando o sistema dá mostras de debilidade e vemos en perigo os nosos confortáveis modos de vida, o crecemento a cualquier prezo recupera o seu protagonismo. E iso estámoslo vendo na España de xeito moito evidente, cando algunhas leis que foron criadas en épocas de crecemento económico agora son derrogadas para voltar a sistemas de crecemento que se entende que son moito máis apropiados para estes momentos. É preciso investigar cual é o prezo ecolóxico da crise nas nacións máis ricas e sería de interese pesquisar cual vai ser o ponto de quebra da modernidade reflexiva. Por exemplo, cando o noso sistema vai abandonar definitivamente o actual modelo enerxético baseado no petróleo. E, finalmente, o ponto 10 é a mudanza climática, ou se a mudanza climática está tornando desde a preocupación a análise das oportunidades de negocio. Hai uns anos só se falaba dos problemas da mudanza climática, mas agora xa estamos de novo a falar das oportunidades de negocio que isto trae. O discurso sobre a mudanza climática, que é vista, certo, con moita preocupación no mundo, comeza a ser transformada desde os perigos ás oportunidades. Xa se fala abertamente dos novos pasos pelo Ártico para as novas rotas marítimas, tamén falase da exploración do petróleo en áreas hoxe xeladas, prorrogando deste xeito a actual economía petroleira. Ata que ponto a academia aceita ou aceitamos este novo discurso
e se non teríamos de aprofundar en estudos que amostren alternativas ao modelo actual e que sexan atractivas ás populacións. Até agora, os argumentos usados moitas veces como alternativas están relacionados coa renuncia aos actuais modelos ou modos de vida e máis que como avanzos aseméllase a retrocesos, a voltas ás cavernas. Por tanto, cumpre forzar un novo discurso que sexa real e convincente e que ten que comezar por unha profunda transformación da clase política que hoxe é dependente exclusivamente dos poderes económicos dominantes. Eu, para terminar, aproveitando que há varios franceses, se os franceses lle cortaron a cabeza os reis e iso representou un paso máis, un avanzo importante na humanidade, o mellor é hora de cortarlle a cabeza, no senso figurado, evidentemente, os poderes económicos, os poderes vinculados a eles e que nos están levando onde nos levan. Muito obrigado. Obrigada, José. Eu queria simplesmente retomar 2 pontos das colocações do José. Primeiro é o retorno ao papel da pesquisa nesse mundo em crise e a questão do papel do próprio pesquisador entre o agente da produção e da difusão de conhecimento e também o papel nessa rede de interesses econômicos que se sobrepõem e que, na verdade, definem, muitas vezes, a regra do jogo também na pesquisa. Eu acho que esses são 2 pontos para o debate que a gente deixa para o final. E eu passo, então, a palavra para o Fábio Scarano, pesquisador que hoje é do Movimento Social. Boa tarde a todos. Vai ser muito difícil me colocar aqui entre a oratória da doutora Denise Bárbara e a análise riquíssima em conteúdo do professor José. Eu certamente não vou falar em pé, porque meu fim de semana futebolístico foi um pouco exagerado. Coroado, diga-se de passagem, com uma atuação brilhante do Fluminense no domingo, que eu posso desde já dizer que já é campeão carioca. Então, seria temeroso ficar em pé aqui por 15 minutos com vocês, então vou falar daqui mesmo. E o meu argumento é muito, muito simples e tenho certeza que vou poder fazer em menos tempo até do que os 15 minutos. Mas eu queria partir de 2 princípios aqui que eu acho que a gente vai estar de acordo. Um deles é que o Brasil está muito bem posicionado para ser um líder global desse novo modelo de desenvolvimento, o qual a gente está procurando, um desenvolvimento sustentável, se vocês preferirem o termo desenvolvimento verde, que em outras palavras seria um modelo tal que conciliaria o bem-estar das pessoas com a conservação e o uso sustentável dos recursos naturais, especialmente recursos naturais renováveis. E o Brasil ele está bem posicionado porque a gente detém 20% da biodiversidade do planeta, mais de 15% da água do planeta também está aqui no Brasil. O Brasil, entre 2003 e 2008, durante o Ministério da Marina Silva, o Brasil criou 70% do território protegido do planeta, se deu durante aqueles 6 anos. Tudo que foi criado entre 2003 e 2008, 70% foi dentro do Brasil. Ainda que a gente saiba que várias dessas áreas protegidas têm vários problemas aí de governança, de manejo, o fato é que o Brasil conseguiu avançar muito e hoje, juntando unidades de conservação com terra indígena, o Brasil ultrapassa os 20% de território protegido. Então, por tudo isso de um lado, e do outro lado, a capacidade que o país tem hoje de formação de recursos humanos e a sua pujança econômica, hoje a 6ª economia do mundo, o Brasil, me parece, está muito bem posicionado para assumir essa liderança e emergir dentro, em breve, como a primeira superpotência verde do planeta, ou sustentável, se vocês preferirem. E eu espero que assim seja, se a gente conseguir tomar boas decisões políticas. E é nesse segundo componente das decisões políticas que eu me preocupo um pouco mais, e aí toca o nosso tema aqui da pesquisa e da ciência. O Brasil é hoje a 13ª produção de ciência no mundo. Na disciplina de conservação da biodiversidade, o Brasil é o 8º no mundo.
Então, a produção de ciência no país é bastante significativa. Para vocês terem uma ideia, eu até, alguns anos atrás, eu atuava na CAPES, no Ministério da Educação. A minha função era coordenar as pós-graduações em ecologia do país. E hoje a gente está formando um doutor por dia no Brasil em áreas ligadas à biodiversidade. As áreas sensu stricto biológicas, zoologia, botânica, ecologia e oceanografia biológica juntos é um doutor por dia, 300 ao ano. Quer dizer, eu não estou contando os fins de semana, imagino que as pessoas ainda não estejam defendendo tese de doutorado sábado e domingo, mas esse é o número. Então, de um lado, você tem uma produção de ciência forte, formação de recurso humano qualificado de ótimo nível, e, do outro lado, a tomada de decisão ambiental pobre, como a gente vem acompanhando. São vários aí os exemplos, não cabe sequer listar, são todos óbvios, Código Florestal, Belo Monte, e assim por diante. Então, esses são dois princípios. De um lado, o Brasil tem tudo no lugar para ser um modelo e um líder para o resto do planeta. E, do outro lado, a gente tem um problema sério de comunicação entre a boa ciência que é feita de um lado e a tomada de decisão, tanto no setor público como no setor privado. Então, as perguntas que eu espero tratar nesses minutos aqui que me restam são: como que a gente pode fazer que essa ciência de boa qualidade que o país gera resulte numa boa tomada de decisão? Porque, claramente, há um hiato entre as duas coisas. E a segunda pergunta é: será que a gente já está produzindo a ciência que vai tratar desses problemas, que são problemas transdisciplinares, de conciliar desenvolvimento humano, econômico, social, de um lado, com conservação de recursos naturais do outro? Será que a nossa maneira de fazer ciência, a nossa maneira de formar jovens, especialmente, ela atende? Falando primeiro desse problema da interface, e o meu foco, notem, vai ser estritamente Brasil aqui. Embora eu esteja trabalhando numa organização que é internacional, a gente atua em mais de 40 países no mundo. Dentro da nossa organização, a gente entende claramente que hoje o Brasil que está aí posicionado para ser esse líder, e por isso eu quero focar minha fala aqui no Brasil. Essa interface entre ciência e tomada de decisão é das mais curiosas. Eu sou, como a Marta falou, eu sou professor da UFRJ, eu trabalhei anos no governo, comecei a minha carreira no setor privado, e eu estou nos últimos 3 anos trabalhando numa ONG internacional. Então, só faltou ser presidente do Fluminense. Eu transitei por praticamente todos os setores, eu já andei um pouco. E é incrível, e eu acho até que o fato de eu ter andado nesses diferentes setores veio um pouco desse problema que eu sempre senti, da dificuldade de comunicação. E, tendo estado dos dois lados, eu digo para vocês, você pegar o estereótipo do cientista, é o cara que faz a pesquisa dele porque ele gosta, em primeiro lugar. Então, ele gosta daquilo, é uma coisa individual dele. Esse é o primeiro, a primeira coisa que ele quer saciar. Esse é o cientista extremo, né? O de jaleco no laboratório, cabeludo. Ele faz porque ele gosta, ele tem um tremendo interesse naquilo, ele não tem pressa. E eu me lembro do meu primeiro orientador de iniciação científica, ele fala: Fábio, eu agitado, correndo, Fábio, ciência não tem pressa, Fábio, calma. Eu nunca esqueço as palavras dele. E a CAPES não acredita mesmo nisso. Mas, de fato, na ciência não é para ter pressa. E, por fim, o cientista ele adora um debate, ele adora antagonismo, ele adora alguém que pense diferente dele. Faz parte da lógica do trabalho científico. Já o camarada que toma decisão é outra história. Se ele é um bom tomador de decisão, a preocupação dele não é individual, é coletiva. Ele tem que ter pressa. Em geral, as coisas são urgentes, são para ontem. E, então, ele não pode esperar que o cientista gere informações para ele se essas informações ainda não existem. E, por fim, o tomador de decisão é o cara do acordo. Ele tem que pegar uma ideia aqui, outra aqui, ele normalmente vai te dar uma coisa no meio. E o cientista não é muito dado. O cientista não quer ceder, porque ele tem a impressão que ele tem uma quase verdade na mão, uma coisa que é maior do que todas as outras na mão dele. Então, para esses dois caras tão completamente diferentes, está certo que eu estou falando de extremos aqui, mas para essas duas pessoas tão completamente diferentes dialogarem, não é fácil. Então, acho que parte assim, da preocupação que eu venho tendo há alguns anos, e eu tenho a impressão que o Brasil está começando a desenhar um cenário favorável para isso, é como que a gente faz com que esses caras dialoguem. Para mim, tem 2 caminhos. Um é fazer com que os mestres e doutores que estão sendo formados no Brasil contemplem a possibilidade de uma carreira fora dos muros acadêmicos. E acreditem no que eu vou dizer para vocês, é muito difícil. 80% dos doutores que o Brasil forma, até o ano 2000, estavam dentro da academia. Do ano 2000 para cá, eu ainda não tenho esses números, mas o fato é que até o ano 2000 nós só tínhamos 5% dos doutores formados. No Brasil, fora os doutores brasileiros que atuam dentro do Brasil, só 5% estavam no setor privado.
Como é que você pode ter um setor privado de qualidade se esse conjunto de pessoas que teve uma formação super especializada não está ali dentro? Não que o doutor ou o mestre seja melhor do que qualquer outro profissional, não é. Mas eles tiveram uma formação bem mais refinada, vamos dizer assim, mais sofisticada do que quem não teve. Então, os camaradas eles têm condição de fazer diferença em outros setores que não só o acadêmico. Mas, de uma certa maneira, nós, acadêmicos, levamos o estudante a crer que, se ele não se tornar um professor universitário, ele fracassou. E isso é um problema, eu acho, da forma como a gente conduz a nossa vida acadêmica no Brasil. De um lado. Do outro lado, a gente tem um mar de pessoas no setor profissional, seja público, seja privado, seja nas ONGs, seja no mercado de consultoria, que querem aprender mais coisas, eles querem se sofisticar mais, eles querem aprender outras maneiras de pensar, não é nem informação a mais, é outra maneira de ver, de analisar, lidar com diferentes problemas. E esses caras, se eles forem fazer uma prova para o curso de pós-graduação que eu oriento na UFRJ, o cara não vai passar nunca. Então, como é que esse cara vai entrar, vai ter acesso a isso? E aí é que eu acho muito bacana o desenho dos mestrados profissionais, e Marta e Rodrigo atuam num, que é um desses belos exemplos, onde o camarada que está no mercado profissional ele vai ter a oportunidade. Talvez ele não venha a ser um cientista lá na frente, mas ele vai saber onde está a boa ciência, que ele vai pegar e vai levar para ajudá-lo na sua tomada de decisão do dia a dia, seja no setor público, seja no setor privado. Então, eu acho que esses dois movimentos, o cara acadêmico, que está com uma formação acadêmica sólida, pensar nos outros setores e olhar com interesse e curiosidade a possibilidade de trabalhar no outro setor que não é acadêmico, e o cara que está no setor profissional já, procurar a academia para se enriquecer mais, eu acho que isso vai facilitar muito o diálogo. Aí isso pode parecer uma coisa distante, mas vou dar um exemplo para vocês que eu acho, quem é ligado mais à parte de biodiversidade vai saber bem do que eu estou falando. O IBAMA e, atualmente, Chico Mendes, esses órgãos, até 2002, era página policial direto. Pô. Roubo, corrupção, tudo isso. Hoje em dia, mudou muito 10 anos depois. Mudou por quê? Porque no ano de 2002, foi um ano muito peculiar, não teve concurso nas universidades públicas, mas o IBAMA, depois de muitos anos, abriu concurso público. Entraram 120 jovens, em geral saídos das fileiras universitárias, e povoaram esses órgãos que mudaram. Pô. Tem muito que melhorar, mas já mudaram, e mudaram por causa desse fluxo. O Brasil hoje exporta avião e compete, avião grande, e compete com Bombardier, aí na primeira linha, aliás, ganha competição direta. Por quê? Porque, alguns anos atrás, foi feita uma turma de mestrado profissional no ITA, bancada pela Embraer, para fazer um avião grande. Eram 20 alunos, cada um dos alunos fez um pedaço do avião. Está aí, está no mundo todo avião. Isso foi mestrado profissional. Então, esse tipo de trânsito é que eu acho que pode ajudar muito a gente a solucionar esse problema. Isso é um lado. O outro lado é a ciência é essa mesmo. E aí, quando eu olho para as... Eu pude acompanhar isso de perto na CAPES durante muitos anos. Que a graduação seja disciplinar é uma coisa. Eu sou velha guarda, eu até concordo, acho que tem que ser assim. Mas a pós-graduação não pode ser assim. A nossa pós-graduação hoje ela só reproduz, de uma certa maneira, com um grau de refinamento maior, sofisticação maior, a disciplina que você viu na graduação. Então, os grandes temas transversais, eles não são tratados na pós-graduação brasileira. São por um docente ou outro, mas não são em bloco, num curso. Qual curso de pós-graduação do Brasil trata de frente do problema da crise da biodiversidade? Não tem. Qual curso de pós-graduação trata do problema da pobreza, de frente, de maneira transdisciplinar, interdisciplinar? Não tem. Não é na hora da gente ter... Não é isso que é a pós-graduação? A gente não está saindo de um período em que a gente se especializou muito, não tem que ser um pouquinho mais generalista hoje para tratar dessas coisas? E não é um ciclo, não, uma espiral, é um outro tipo de generalista que a gente precisa, que não vai ser ninguém que está sentado nessa mesa, são os novos, mas a gente não está formando os jovens assim, a gente não está dando esse tipo de oportunidade. Então, eu acho que tem que ter um novo olhar para a pós-graduação. Olha, eu vou dar um exemplo para vocês da CAPES, quem é da área, de novo, vai saber, foi meu último ato na CAPES, depois de 6 anos trabalhando lá dentro, foi criar uma nova área chamada de biodiversidade. E essa área de biodiversidade ela foi um primeiro experimento de uma área para tentar direcionar um conjunto de cursos para tratar de uma coisa que tem o componente básico, mas também que tem o componente aplicado, que é a biodiversidade. A gente botou ecologia, botânica, zoologia e oceanografia biológica dentro de uma mesma área do conhecimento na CAPES. Eu apanhei pelo menos um ano, porque muitos dos colegas na área falam, poxa vida, mas agora isso vai ser uma área interdisciplinar? Gente, pelo amor de Deus, se vocês mandam ecologia, zoologia, botânica e oceanografia biológica de interdisciplinar, você imagina o esforço que vai ser para o camarada juntar a biologia com a economia, não vai rolar. Então, esse é um problema muito nosso.
Então, não é à toa, não é só o tomador de decisão que não ouve o acadêmico. O acadêmico também, ele não está muito preocupado, às vezes, com essas coisas que que a gente vê todos, é só abrir o jornal, pô. Aí eu fico também com a impressão que, da maneira como a gente forma os nossos alunos, o tipo de cobrança que a gente faz, eu não sei nem se eles estão lendo o jornal, para dizer francamente. E, certamente, nas salas de aula, que a gente não está discutindo essas coisas. Então, eu acho que tem uma nova ciência para a gente tratar, e, aliás, não sou eu, tem um monte de gente falando sobre isso, tem uma tal de ciência da sustentabilidade, que basicamente são todos esses esforços interdisciplinares e que, em última análise, miram em desenvolvimento, eu acho, muito. E desenvolvimento é a palavra-chave. Sustentável, não sustentável, essa é a palavra-chave. Você conciliar o tripé social, econômico e ambiental do desenvolvimento dentro de uma única fórmula. Eu acho que a gente ainda não tem isso, mas agora a gente tem uma possibilidade de ouro na mão no Brasil. Por quê? Porque essa ciência, de fato, é ciência muito nova, ainda não existe, tem gente até tem autores que dizem que ainda não é ciência e tal. E eu acho que, de fato, talvez não seja ainda se você for olhar a rigor, mas isso importa menos. O que importa é o seguinte, quando você olha o perfil das ciências clássicas, boa parte delas, a grande maioria da produção científica, vem dos Estados Unidos e depois vem o resto do mundo. As chamadas ciências da sustentabilidade, os países que mais contribuem para elas hoje são Estados Unidos, em pé de igualdade com Brasil, África do Sul, China, e tem mais uns dois, Índia, e tem mais um que está me fugindo aqui. Então, você nota que é uma ciência que ela é mais de baixo para cima. Por quê? Porque esses modelos novos de desenvolvimento local, eles vão ter que ser construídos onde você não tem desenvolvimento, pô. Então, essa ciência, ela nasce daqui de baixo, é o caminho contrário. A ciência que vai da teoria para o caso, essa nova ciência da qual a gente está falando, ela vai ter que construir um monte de caso para um dia, quem sabe, ela ter uma teoria, ela é muito local. E isso dá uma nova cara, um novo ar, um sopro de vitalidade para a ciência no nosso país. E é uma oportunidade de ouro, desde que essa ciência, de fato, dialogue com essa situação local que a gente tem que solucionar, de diminuir pobreza, de manter os nossos recursos, que são mais do que para nós só, são para outras gerações, daqui e de outras partes do mundo. Então, a gente tem uma chance de ouro na mão. E aí vem a pergunta, e o Rio+20? Eu tenho uma sugestão só para o Rio+20. E falo aqui para vocês um camarada que já vem há alguns anos participando das convenções do clima e de biodiversidade. De desertificação, eu ainda não tive essa experiência. De clima e de biodiversidade, eu tenho ido já há alguns anos. Não vai dar para esperar acordo global no sentido dos países ricos, ou que eram ricos, pelo menos, botarem dinheiro na mesa. Eles não vão botar. O discurso do governo não falou, não, a gente tem que esperar, quem tem a dívida e tal, são os países ricos, papapá, não adianta mais esperar, e o Brasil não precisa. Então, a minha única recomendação para o Rio+20 é a seguinte, o governo brasileiro, no dia que abrir o Rio+20, tem que virar e falar, olha só, o Brasil vai pegar aqui dinheiro de compensação ambiental e vai abrir um fundo fiduciário de 3 bilhões de dólares, que é 3 vezes o Fundo Amazônia, para apoiar modelos de desenvolvimento local verde, amparados em ciência de qualidade. 10% a 20% desse recurso, a gente vai fomentar projetos no restante do mundo em desenvolvimento, nas Américas, na África e na Ásia. E o core, os 80%, a gente vai botar aqui dentro. O Brasil põe esse dinheiro na mesa. Se outros quiserem casar dinheiro para isso, melhor. Mas, se não, o Brasil tem esse dinheiro. A compensação de Belo Monte, sozinha, são 3 bilhões de reais. A compensação do pré-sal, ela sequer foi calculada ainda. Está um nó, porque vai ser uma fortuna que vai sair. Esse dinheiro não pode ser usado para dar cala-boca em populações e comunidades menos privilegiadas. Ele tem que ser usado de maneira sistêmica para a gente poder ter oportunidade de botar esse modelo a teste. A economia verde é uma hipótese que tem que ser testada. E o Brasil é o lugar para a gente testar ela e, com isso, liderar o resto do planeta, quem sabe, numa mudança de paradigma econômico. Eu espero que essa seja a nossa postura no Rio+20. Se assinarem qualquer tipo de acordo ou não, eu, sinceramente, eu não estou nem aí. Eu acho que tem que começar daqui para que o resto do mundo depois siga. Muito obrigado. Obrigada, Fábio. Eu acho que foi muito oportuna também esse resgate da ciência brasileira construída em novas bases, porque o preço a se pagar por uma nova ciência, e eu acho que o Brasil, nesse caso, está na linha de frente, é também um preço muito alto,
Por quê? Porque, na verdade, o mundo é disciplinar. Os sistemas de avaliação são disciplinares, né? Então, a pesquisa interdisciplinar, essa nova ciência, ela também é uma ciência de contracultura. Ela também é uma ciência que custa um ônus pessoal, um ônus coletivo, e que, muitas vezes, não é considerada ciência fora do Brasil, né? Então, eu acho que todas essas questões elas têm que ser pensadas muito em termos de custo-benefício, de escolhas e de ideologias, né? Porque a gente está falando aqui de uma postura política ideológica e de uma escolha, inclusive no âmbito governamental, que significa editais, que significa mudanças no Ministério de Educação, no Ministério de Ciência e Tecnologia, e assim por diante, e sem esquecer ou sem perder de vista que isso é processo. E processo tem escalas de tempo nem sempre tão adequadas às urgências dos momentos. Uma escala de 2 anos que não é dos Há uma escala de 2 anos ou de 4 anos, que é uma escala de um período político eleitoral, né? Os países da Europa estão pensando daqui a 30, 40, 50 anos. Eu acho que a gente precisa mudar a nossa escala de tempo de planejamento, de desejos e de compromissos também, né? Mas vamos passar, então, para o Felipe Lénart, porque eu acho que a gente já tem aqui um panorama assim, extremamente rico para o debate que vem depois. Obrigada. Primeiro, eu gostaria de agradecer a Marta pelo convite, mas também pelas observações um pouco provocativas que ela fez no início, com as quais que eu concordo muito. Aliás, vou continuar nessa linha, né? Mas, primeiro, eu acho que temos que constatar que estamos frente a uma crise múltipla e que realmente é uma crise de civilização. Não se trata de uma crise que pode ser resolvida do lado ambiental, econômico, social, etc. É uma crise de civilização. O que quer dizer isso é que é uma crise de valores. São os valores que fundamentam nossa sociedade que, infelizmente, temos que trocar, ao menos muitos delas, né? E isso é complicado. Então, continuando na provocação, eu diria que muita coisa mudou desde 1992 e, em particular, o meio ambiente está muito pior do que em 1992. Apesar de todas as convenções, de todos os acordos internacionais, das políticas nacionais, etc., etc. Então, tem alguma coisa errada em algum lugar, né? Inclusive, essa constatação deveria colocar a questão ambiental no topo das agendas nacionais e internacionais. E nós estamos constatando, ao contrário, uma certa retração, né, nessas agendas. Uma constatação: o consumo de recursos materiais e energéticos e as emissões de gases de efeito estufa estão crescendo. E isso não é somente o fato dos países emergentes ou em desenvolvimento, nos países industrializados também. Aliás, isso questiona um pouco a noção de desenvolvimento. O que é o famoso desenvolvimento? Vivemos muitos séculos sem desenvolvimento. Agora, de repente, a partir da Segunda Guerra Mundial, entrou no discurso internacional o desenvolvimento. Como se fosse uma meta que possamos alcançar algum dia, e uma vez que vamos estar lá, vamos estar bem. Mas não é assim, porque o discurso do desenvolvimento está presente tanto entre os países mais pobres do mundo, como no discurso dos presidentes dos Estados Unidos. Aí deveria levantar uma suspeita. Ah, bom, os Estados Unidos não são desenvolvidos, então, porque eles colocam o desenvolvimento como uma meta futura. Na realidade, desenvolvimento, crescimento não se dá num ambiente estável, com uma oferta constante de serviços ambientais e de recursos naturais, fósseis ou não. Se dá num ambiente em que esses recursos estão minguando. Então, quer dizer que são duas curvas que estão se cruzando. Uma que cresce, que consome cada vez mais recursos, e a outra que a oferta desses recursos está diminuindo. Se queremos tomar o exemplo da pegada ecológica, bom, é um indicador sintético que é cada vez mais usado, né, nas agências internacionais,
e que tem seus defeitos, mas que também diz alguma coisa, né? A unidade de conta da pegada ecológica é o hectare global. Bom, é um cálculo complexo, não vou voltar sobre isso, mas em 1961, cada habitante tinha 3,76 hectares globais à sua disposição. Hoje, quer dizer, em 2007 já diminuiu, estávamos com 1,8 hectare global à disposição, per capita, né? Então, sem dúvida, esse aumento do metabolismo da sociedade humana é que cria uma série de crises e que, sobretudo, coaduna todas essas crises, né? Bom, esse aumento do consumo global de recursos, bom, alguns vão reconhecer, e não é muito legível, tenho a impressão, né, de longe, mas, enfim, alguns vão reconhecer, debaixo do título principal, parte da equação de Ehrlich e Aldrin, né, já muito antiga, que é o impacto ambiental igual à população multiplicada pelo consumo, o nível de consumo, né, multiplicado pela tecnologia. Bom, mas o que é interessante, não vou voltar assim sobre todas essas crises que poderia colocar também, claro, a poluição. Colocamos 85 mil moléculas novas no ambiente, algumas vão permanecer e ter efeitos durante milhares de anos, mesmo que a gente deixe de produzir hoje. Mas insistir, sobretudo, num aspecto, é que a crise econômica, que tem sua própria lógica e autonomia, as soluções para resolver a crise econômica podem ser extremamente danosas para o ambiente e para as outras crises, né? Aumentando as outras crises. Então, eu concordo com a Marta, inclusive, que a solução não é puramente econômica, né? Só que eu acho que a crítica do paradigma econômico vigente, isso sim, é parte da solução, mas uma crítica realmente profunda. Voltarei nesse aspecto, né? A pobreza, fundamental, lutar contra a pobreza. Mas, tendo em vista essas retroações das diferentes crises e a novidade da crise ambiental, eu acho que se coloca de outra forma, né? O problema da pobreza se coloca de outra forma. Então, também voltarei sobre esse assunto. Mas o que podemos dizer é que a questão ambiental, a partir do momento em que o metabolismo humano está se confrontando com os limites do planeta, nunca mais vai abandonar a humanidade, mesmo que ela sobreviva 100 mil, 200 mil anos, vamos sempre ter a questão ambiental, vamos ter que sempre estar em equilíbrio com o nosso ambiente, né? Mas, mesmo assim, poucos políticos estão vendo isso, poucos políticos estão assumindo essa postura. Bom, primeiro porque não ganha votos com isso, né? Sem dúvida. Eles estão limitados a maior parte do tempo ao tempo do seu mandato, né? Tentando eventualmente se reeleger. Agora, estamos em situação de overshoot, né? Essa palavra, aliás, foi popularizada por William Catton em 1982, justamente na época em que estávamos consumindo um planeta. Hoje estamos consumindo 1,47 planetas. Isso assusta alguma pessoa aqui? Ninguém. Ninguém se assusta mais com isso. E tem que se perguntar por quê. Vamos, provavelmente, se os rumos da economia continuam, né? O PIB está aumentando 3,5% ao ano, mesmo com crises econômicas, vamos duplicar daqui a 2035, vamos consumir 3 planetas, significa o quê? Deveria assustar todo mundo, não assusta mais ninguém. Estamos um pouquinho como esses bichinhos lá das animações de cinema, sabe, dos filmes de animação que estão correndo e chegam na beira do precipício e continuam correndo ainda um tempo antes de perceber que estão no vazio e aí caem, né? Então, eu acho que estamos um pouco nessa situação. Ainda a ficha ainda não caiu, né? E também tem outra coisa. Eu acho que são informações muito abstratas, muito longe do cotidiano das pessoas.
Além do mais, as pessoas não sabem como agir sobre isso. Não temos os instrumentos. Então, bom, 3 planetas e daí? Estamos vivendo ainda, estamos existindo, então, bom, está tudo bem, né? Agora, o grande problema é que, no momento que a biocapacidade do planeta diminui, no momento que o aquecimento global vai provavelmente diminuir bastante as colheitas agrícolas, etc., estamos enfrentando a necessidade de incluir bilhões de pessoas que estão, por enquanto, fora do sistema de consumo, né? Sem falar dos 2,5 bilhões a mais de habitantes que vão chegar. Então, isso é um desafio fundamental. Eu acho que se a pesquisa científica não se coloca esses problemas como pano de fundo, ela vai errar sempre o tiro, né? Além do mais, é uma situação recente. Acho também que o motivo pelo qual nosso cérebro ainda não integrou essas coisas é que, nos anos 60, por exemplo, os países industrializados ainda tinham uma pegada ecológica, digamos, condizente com a biocapacidade do planeta e dos seus países. A situação de overshoot chegou depois. E também tem uma desigualdade a esse respeito entre os países que é enorme. Tem países onde o consumo de planeta, entre aspas, é de 0,10, né? Outros que estão já passando de 8 planetas. Se fizer a relação entre classes sociais dentro de um mesmo país, a diferença é igual ou até maior, muitas vezes. Então, realmente, não estamos mais todos, quando se diz a humanidade, etc., não. Certas pessoas, certos países na humanidade estão realmente em situação de overshoot, né? Agora, acontece que países que estão com uma pegada ecológica, digamos, de 4 planetas, como a média dos países europeus, 3, 4 planetas, significa que eles vão ter que reduzir sua pegada ecológica, dividir ela por 2, por 3, por 4, às vezes. Como fazer isso? Qual é o sujeito político que vai apoiar as medidas necessárias de restrição? Nenhum político vai assumir isso, mais uma vez, né? É impossível, a não ser em caso de crise extrema, né? Bom, é verdade que boa parte dessa pegada ecológica é devida à necessidade de absorver o CO2 produzido, né? Então, as emissões de gases de efeito estufa de modo geral. Mas, mesmo assim, uma pegada ecológica de 4 planetas, por exemplo, tem que, dividindo por 2 para eliminar o efeito dos gases, digamos que a gente consiga controlar completamente, ainda é 2 vezes o que seria autorizado para o país, né? Então, quem vai fazer isso, não sei. O que está na origem, afinal, desse overshoot muito recente? São os 200 anos do antropoceno, como se chama cada vez mais, quer dizer, a época em que o ser humano começou a consumir recursos fósseis, primeiro o carvão, depois o petróleo e gás, né? Durante esses 200 anos, a população do planeta foi multiplicada por 7. E a produção material por muito mais ainda, né? Nos últimos 50 anos, por exemplo, a população foi multiplicada por 2,4, mas a produção de alimentos foi multiplicada por 2,6. Quer dizer que ultrapassou, até quando, não se sabe, mas, por enquanto, ultrapassou o crescimento populacional, né? Agora, teve aumentos de rendimento fantásticos. Na Europa, por exemplo, se produz 5 a 6 vezes mais cereais por hectare do que nos anos 50. Isso é devido à seleção de sementes, sem dúvida, mas, sobretudo, aos adubos químicos, aos defensivos agrícolas e à mecanização generalizada. Tudo isso dependendo do petróleo, boa parte ao menos. Bom, então, quer dizer que pouca gente se dá conta que toda a nossa civilização, até hoje,
nesses 200 anos, dependem do petróleo. Se o petróleo vier a diminuir ou desaparecer, vamos voltar provavelmente a uma energia disponível per capita muito inferior ao que conhecemos hoje, obviamente, mas talvez alguns predizem em torno do que era em 1850. Como nossa civilização pode se manter com uma diminuição tal de disponibilidade de energia. Aliás, alguns devem conhecer o livro famoso do Joseph Tainter, que escreveu o colapso das... Não sei se foi traduzido em português, o colapso das sociedades complexas. E ele toma o exemplo do Império Romano e mostrou que o Império Romano, enquanto tinha recursos para pilhar, assim, para se apossar, ele cresceu, complexificou, investiu na complexificação para resolver problemas, mas colocou problemas maiores, então tinha que complexificar ainda mais, e cada complexificação tem um custo energético. Chegou um momento em que esbarrou nos limites e começou a desmoronar. Então, ele faz um paralelo com nossa civilização e o petróleo. Então, estamos provavelmente no fim das energias e dos recursos naturais baratos, digamos, o petróleo, por que o petróleo foi tão assim importante, é que ele tem um rendimento energético líquido que é o mais favorável entre todas as energias. Além do mais, a facilidade de transporte, de utilização, etc. Então, ele tem o REO, o rendimento energético líquido, para uma jazida nova, por exemplo, que está beirando o 100, quer dizer, investe um barril de petróleo para explorar o petróleo e colhe 99. Então, hoje, com a dificuldade, tem que bombear o petróleo no final dos poços, depois tem que explorar em condições geológicas mais complicadas, mais caras, aí diminui para 20, mas que é ainda muito bom. O gás natural é em torno de 10, o rendimento. Então, eu acho que a conjugação do sistema do aumento demográfico e do consumo per capita começa a ser sensível ao nível do petróleo. A disponibilidade geral do petróleo, que era de 830 litros per capita em 1979, passou a ser 636 litros per capita. Então, quer dizer que tem uma tensão sobre os preços. Eu queria mostrar só um esquema que é um pouco assustador, mas, afinal, é para provocar. Sim. Bom. Então, isso é uma previsão de um pesquisador. E o que é interessante é que a parte vermelha embaixo, que é o petróleo, conforme a Agência Internacional da Energia, o pique do petróleo, o momento de máximo do petróleo convencional, foi alcançado em 2005. Agora, com os petróleos não convencionais, tem uma prolongação de vida, deveria chegar ao máximo entre 2015 e 2020. E depois vai decrescer, enquanto que a demanda está aumentando muito. Então, esse esquema pode ser feito também para recursos minerais. Então, como enfrentar isso? Será que as energias renováveis podem dar conta? Provavelmente não. Podemos dizer, primeiro porque as energias, como, por exemplo, os biocombustíveis, eles ocupam uma área imensa para uma produção que é meio ridícula. Por exemplo, para produzir 4% da energia mundial, teria que cobrir 10% das áreas agricultáveis do mundo, etc., etc. Se quisesse produzir toda a energia, substituir totalmente o petróleo, então precisaria fazer a conversão de todas as áreas agricultáveis do mundo. Então, estamos nos deparando realmente com um problema. A energia fotovoltaica é fantástica, porque só nos continentes tem uma chegada de energia solar que é 2.000 vezes maior do que toda a energia consumida pela humanidade, só que é extremamente difusa e precisaria ter 2.500.000 quilômetros quadrados de painéis solares. Tem pessoas, por exemplo, que imaginam cobrir parte do Saara
com painéis solares, mas além de ser quase impossível, porque tem metais raros, né, utilizados, etc., mas você imagina com os ventos de areia, assim, quem vai limpar todos esses... Bom, é impossível, né? Bom, daria trabalho para 200 milhões de pessoas, com certeza, mas quem vai pagar? Os custos vão, né, explodir. Então, quer dizer que... vou parar, tenho um monte de exemplos assim, mas, enfim, vou parar por aí, porque eu sei que estou passando o meu tempo, mas é para mostrar que estamos nos deparando com verdadeiros problemas e que, provavelmente, se formos raciocinar em termos da economia tal como conhecemos hoje, quer dizer, movida, como diz muito bem, aliás, um autor indiano que publicou um livro muito interessante que eu recomendo, ele mostrou que a generalização do modelo de consumo dos países ocidentais é totalmente inaplicável, não generalizável, principalmente para a Ásia. Porque ele diz que as massas demográficas que estão em jogo, por exemplo, só a China saiu recentemente no China Daily, um jornal chinês, que se a China tivesse tantos carros por pessoa como os Estados Unidos, a China consumiria muito mais do que a produção mundial de petróleo por ano, né? Bom, então são coisas assim. E então ele mostra, esse autor, que a China, a Índia acabariam primeiro totalmente com seus recursos, principalmente aquáticos, de água, né? E todos os recursos seriam destruídos e muitos recursos do mundo inteiro. Então, ele diz, bom, temos que encontrar outro modelo. E como os países ocidentais não têm como, eles estão tão engajados com investimentos no modelo marrom, como se diz, enfim, no modelo antigo, sociedade de consumo, etc., eles não vão poder fazer as mudanças a tempo. Nós somos obrigados a fazer, e aí depois eles vão poder copiar nossas soluções. É interessante porque inverteu a lógica a qual estamos acostumados. Bom, vou ficar por aí, mas poderíamos voltar sobre algumas coisas para o debate. Muito obrigado. Obrigada, Felipe. Eu acho que o Felipe tocou numa questão central, inclusive uma questão central que vai, de alguma maneira, alimentar os debates na Rio+20, que é exatamente o que é desenvolvimento, né? Uma reflexão crítica profunda sobre o sentido do que é desenvolvimento. Isso é muito importante porque o que a gente vê é uma tendência a personalizar e a se criar entidades absolutas e homogêneas, como o desenvolvimento, a sustentabilidade, tudo vem acompanhado de um artigo, como se fosse uma coisa pré-definida, única e monolítica, né? Então, essa reflexão crítica profunda sobre o tema do desenvolvimento, ela é essencial não só para os debates políticos, etc., mas, inclusive, para orientar a própria pesquisa. Se a gente não sabe do que está falando, se a gente não foi capaz de elaborar uma crítica profunda do que isso significa, a gente também não vai saber se colocar as questões para a investigação, para a pesquisa, etc. Assim, resgatando um pouco o ponto do Felipe, eu acho que essa mesa traz um panorama muito interessante para o debate depois, porque o Fábio propõe que o Brasil seja, inclusive, um país pioneiro, líder, nessa mudança de foco de desenvolvimento a partir da sua visão proativa, da sua ação proativa nessa mudança de jogo a partir do fundo fiduciário. Mas aí vem uma questão anterior. Nós podemos mudar o jogo se nós não refletimos ainda suficientemente sobre essa questão? O José trouxe alguns dos pontos centrais sobre as ideologias que estão implicadas nessa discussão, né? Inclusive ideologias que tendem a homogeneizar culturas, né? E, de alguma maneira, distorcer parâmetros, né? de discussão e de evolução de reflexão acadêmica. Então, nós estamos aqui no momento da pesquisa, que, em primeiro lugar, a gente tem que dizer o seguinte: se a gente busca uma reforma da ciência, uma nova ciência, primeiro, como aprender ou reaprender a fazer novas perguntas, né? E, segundo, como reaprender a dialogar quando a gente perdeu esse sentido de diálogo. E aí eu falo no diálogo entre pares, mas eu também falo do diálogo
com a própria sociedade, porque eu acho que a gente pode viver um momento, a gente pode traduzir esse momento como um momento de crise da arrogância da própria ciência, né? Em que a gente precisaria rever os nossos próprios sentidos de fazer ciência, de produção de conhecimento e de tradução desse conhecimento para uma sociedade, porque nós somos parte dela, né? E o que eu gostaria de trazer para o debate também é o sentido ético da pesquisa no mundo globalizado, no mundo em crise, principalmente resgatando o que a Denise colocou, falta generosidade na ciência, né? E eu gostaria só de fechar com um pequeno comentário que me fez lembrar uma pesquisa que nós fizemos sobre como a mídia traduz a questão da natureza. A pesquisa foi feita durante 5 anos na revista Veja, né? Alguns alunos meus lembram disso. E o que foi chocante para nós é que, depois de 5 anos de pesquisa, a gente descobriu que a universidade não é fonte de consulta, né? A fonte de consulta é basicamente os sites oficiais, o Wikipédia e os sites das ONGs. Então, nós temos um problema grave nessa produção de conhecimento, que não se rebate com a realidade e que, na verdade, não atinge o sentido da sociedade. E, mais do que isso, eu acho que nós vivemos esse tipo de embate no dia a dia, né? A gente passou esses últimos meses tentando escrever um livro sobre sustentabilidade e transformação social para o cidadão comum, né? E o que eu ouvi de muitos dos meus colegas era o seguinte: para que você faz isso se isso não vai contar para a CAPES, né? Então, que papel é esse que nós estamos exercendo enquanto pesquisadores e cidadãos nesse mundo em crise, né? E com essas perguntas, a gente vai dar uma parada para um café maravilhoso que está esperando por vocês e a gente volta para um debate que eu espero que seja bastante efervescente. Muito obrigada.